Olá, amiguinhos do Educandário Rosenthal! Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você de casa tá assistindo esse vídeo. Aqui quem fala é Tia Ju e vamos começar mais uma super videoaula! Tia tá morrendo de saudade de vocês. A gente tá chegando pertinho do São João. Esse ano vai ser um pouco diferente, que a gente vai precisar ficar nas nossas casas, não acender fogueira, tá, gente? Porque as pessoas que estão ou tiveram coronavírus precisam ficar bem dos pulmões, então não pode respirar fumaça, tá certo? Eu sei que muita gente tá triste por causa disso, mas quando as coisas voltarem ao normal, a gente faz nossa festinha, a gente fica em casa, comam canjica com seus papais e suas mamães, tá certo? Mas vamos se cuidar nesse feriado. Essa semana, Tia Ju vai dar alguns assuntos que ainda são da segunda unidade, revisar outros e comemorar o São João, tá certo? Mas na videoaula de hoje a gente vai começar com um assunto novo de português. É minha aula favorita porque com o português que a gente aprende a ler, a escrever, a pronunciar as palavras, tá certo? E a aula de hoje vai ser sobre palavras com S e palavras com SS. A gente vai entender por que tem palavra que duplica o S, que fica 2, e tem palavra que só tem 1, tá certo? Vamos para a nossa videoaula, começando agora! Então, gente, o S é uma letrinha que parece uma serpente. Vamos botar ela aqui, ó. S. Todo mundo falando com tia. S. Olha o som. S. Então, gente, para poder diferenciar a palavra que vai levar um S só e a palavra que vai levar os dois S, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre essa letrinha. Entender o som que a letrinha tem, tá certo? A gente já fez o som S. Agora a gente vai se aprofundar nesse som do S. Ele pode ter dois tipos de som, tá certo? O S, ele pode ter um som forte como o incrível Hulk. Como assim tinha um som forte? O S, ele tem um som forte quando ele é assim, ó. Sa, sé, si, só, su. Esse S forte tem som de S, é o som do S padrão, que é sa, sé, si, só, su, tá certo? Por exemplo, na palavra som, o S é forte. Na palavra socorro, sapo. Nessas palavrinhas, o S é forte, tá vendo? É assim. Sa, sé, si, só, su. Repete com tia. Sa, sé, si, só, su. Então, as palavras que apresentam esse S forte com som de S, é o som padrão do S, são palavras que se iniciam com a letrinha S. Por exemplo, sol. Estamos vendo a imagem do sol. Vamos repetir? Sol, sol, sol. O sol tem o só. Só é o S forte da família que a gente falou. Sá, sé, si, só, su. Tá certo? Vamos ver outras palavras que se iniciam com S. É só um S, viu? Toda palavra que se inicia com S, a gente só bota um, que é o S forte, tá? Sapato. Sapato. Tá vendo? É o sa. A gente fala assim, sa, sé, si, só, su. Ele é forte, ele tem som de S. Então, ele só vai ser um. Palavras que começam com S, tem esse som forte. Mas e aquelas palavras que tem S no meio, Tia Ju? Como é que fica? As palavras que tem S no meio, elas só vão ter um som forte quando elas são escritas antes ou depois de consoantes, tá certo? Quando a palavra tá antes da consoante ou depois dela, ela vai ter o S forte também.
me dê um exemplo, titia. Palavras que tem S no meio e também é forte, por exemplo, escola. Escola vem antes da consoante C, ó, escola. Esse S é forte. Ele é feito, ó, parece um chiadinho, tá vendo? Esse chiado também é forte. Então, escola. Não tá antes de consoante, então é um S só. Porque S antes de consoante ou depois é forte. Escola. Outro exemplo de S que tá no meio, mas que também tem o som forte de S. Casco. Casco. Tá vendo? Ó? Esse som aqui é o som do S. Ele pode ser o sa, sé, si, sol, su ou sh. Por exemplo, casco, casco, casca, escola. Tá certo? Então, quando a gente tiver uma palavra que se inicia com S ou que tem S antes de consoante, pode colocar um S só, que ele vai ter o som forte, ele só precisa dele. Tá certo, galerinha? Agora, a gente vai entender o porquê algumas palavras recebem dois S's. Veja só, um S só com som forte só acontece nesses casos que a tia já explicou. Mas, quando ele está entre vogais, por exemplo, em escola está antes de consoante, então é forte, né? Em sapato está no começo de frase, então é forte. Agora, quando o S ele se encontra pertinho entre vogais, como na palavra casa. Na palavra casa, o S tá entre vogais, entre o A e o A. Casa. Tá vendo que a gente não fala caça? Sa. A gente não fala o som forte, a gente faz casa. Za, za, za. Casa. Esse S, quando ele tá entre vogais, ele vai ter um som de Z. Então, o S que não tem som forte, como os outros exemplos que a gente viu, ele vai ter som de Z, tá certo? Ele vai ser za, zé, zi, zó, zu. Casa. Se escreve com S, é um S entre vogais. Quando tá entre vogais, a gente não pode falar ele forte, tá? Casa, za, casa. Outro exemplo, titia. Na palavra tesoura, tesoura, o S tá entre o E e o O, entre vogais. Então, nesse caso, o S vai ter esse sonzinho. Tesoura. Tá bom, galera? Vai ter entre vogais som de Z. Aí, quando a gente quer que esse S não seja fraquinho, não tenha som de Z, que ele continue forte, como sa, sé, si, sol, su, mas ele tá entre vogais, a gente não pode escrever um S só, porque senão a gente vai ler como tia leu, tesoura. A gente vai ler za, zé, zi, zó, zu. A gente vai ler com som de Z. Então, a gente vai colocar mais um S. Quando a gente duplica o S, a gente faz ele ficar forte de novo. Revisando para vocês verem se entender. O S sozinho, ele pode ter som de S, forte, ou um som de Z. Ele vai ter o som do S forte quando ele é escrito no começo de palavras, como sapato, ou quando ele está entre consoantes, como a palavra casco. E ele vai ter som de Z quando está entre vogais, como na palavra casa. Para a gente fazer o S que está entre vogais, que deveria ter som de Z, ficar com o som do S forte, a gente duplica, vai ficar dois S's, entendeu? Como, por exemplo, a palavra pássaro. Pássaro, o passarinho. Olha, pássaro. O pássaro, o S tá entre o A e o O. Ou seja, ele está entre vogais. Então, era para ser pássaro. Mas a gente não fala pássaro. Então, a gente vai duplicar o S. Quando fica dois S's, o som vai ficar som de S, o som forte. Pássaro. Pássaro. É assim que a gente diferencia e a gente sabe quando escrever um S ou quando escrever dois S's. Outro exemplo de SS é a palavra pressa.
Se eu falo assim, Chiquinha está com pressa. Pressa, o S tá depois do E e antes do A. Ele tá entre vogais. Mas a gente não fala presa, Chiquinha está presa. Presa seria com S só. Vira outro sentido. A palavra presa quer dizer que a pessoa tá, presa em algum lugar, não pode sair. Presa tem som de Z, mas é com S. É o S quando ele é um som entre vogais, que fica mais fraquinho, fica com som de Z. Aí se eu duplico, ele fica forte, ele fica com som de S. Pressa. E aí vira palavras diferentes. Presa e pressa. Tá certo, gente? O pressa tem 2 S's, porque é forte. Pressa, sa, si, sa, su. É assim que a gente diferencia um S de SS. Outras regrinhas importantes que a gente precisa lembrar, galera, é que nenhuma palavra, em hipótese alguma, começa com SS, tá certo? Nunca escreva uma palavra com 2 S's no começo. Porque um S só, no início, ele já é forte. Foi a primeira coisa que a gente viu aqui. Então, sapato, suado, sol é com um S só. Nunca a gente vai escrever 2 S no começo de frase. 2 S é só no meio, quando tá entre vogais e a gente quer o som forte. Outra coisa, quando a gente está separando as sílabas, quando a gente está separando as palavras que tem 2 S, vamos voltar para o exemplo do pássaro. Pássaro. A gente separa os S na separação silábica, eles não ficam juntos. Pássaro. Um S fica na primeira parte, na primeira sílaba, e o outro S na outra. Porque separação silábica também separa os 2 S's. Sempre um vai ficar do lado e o outro do outro, tá bom, galerinha? Bom, essa foi nossa aula do S e SS, tá certo? Então, prestem atenção. Tia vai revisar mais uma vez. O S pode ter o som do S forte ou o som do Z. O som do S forte acontece no início de palavras e quando está entre consoantes. O S com som de Z acontece quando está entre vogais. Mas se a gente quiser colocar uma palavra com som de S entre vogais, a gente precisa duplicar. Aí vira o SS. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e quero que vocês pensem em exemplos de palavras com S e palavras com SS, tá certo? Podem colocar aqui ou mandar para a escolinha o que você aprendeu, o que você está pensando sobre isso. Qualquer dúvida, te atende, tá certo? Um beijão e até a próxima aula!